sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Elas Podem, mês de março, mês das mulheres. Eu já disse a vocês que estamos recebendo convidadas incríveis, mulheres inspiradoras, mulheres com histórias de vida, que é referência para tantas mulheres. E a nossa convidada de hoje é mais que especial, aqui de Messias, ela que é empreendedora, advogada, influenciadora, nossa querida Luana Macário. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Ana. Vamos começar o nosso podcast falando sobre você. Eu sempre gosto de perguntar aos nossos Hum, convidados, né, para que eles possam se auto-apresentar. Sim. Eu já dei aqui uma deixa, né? Vamos agora deixar com você. Quem é Luana Macário? Luana Macário é uma mãe atípica, empreendedora, eh, formada em direito, formada em dança, bailarina, professora de balé. A Luana Macário, ela é uma mulher que busca cada dia mais realizar os sonhos, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais humana. Luana é bem conhecida aqui, né, pela sua história de trabalhar com tantas meninas e meninos nesse seu projeto maravilhoso, incentivador, né, que é o Isso, trabalho aí de balé, que é uma cultura, né, que a gente traz, né, essa isso, dança, esse trabalho. E essa escola é sua, né, essa isso. escola de balé. Como foi, Luana, começar o seu negócio? Então, foi num momento muito difícil, que foi eu decidi abrir junto com os meus irmãos, quando começou a flexibilizar a pandemia, porque isso já era um sonho, e a gente decidiu, como estava todo mundo desempregado e buscando algum meio de não depender das pessoas e de trabalhos extras, né, de outras pessoas, trabalhar para outras pessoas, foi quando a gente deu o pontapé de dizer assim, é o momento. E aí, eu tinha esse sonho de ter o meu lugar, de fazer. Mas logo na pandemia, onde todo mundo estava em casa. Foi. E aí a gente disse: vamos colocar máscara, vamos colocar tapete para higienizar, tudo que fosse possível para começar. E começamos com uma aluna. A pandemia, ela também trouxe esse incentivo, né, para tantas pessoas que começaram a empreender. Isso, Essa questão de iFood, de compras online, ela começou a ter esse grande aumento durante a pandemia, né? Então, isso. cada um foi inovando como pôde, e você, com seus irmãos, teve essa iniciativa aí de montar essa escola de Isso mesmo. vocês. Aí hoje eu estou como diretora e coordenadora, professora também, distribuída em várias turmas com os meus irmãos, mas foi muito difícil no começo. A gente sabe que não é fácil, principalmente começando algo do zero, né? E hoje nós somos a primeira academia de balé no interior de Messias, balé de dança, e a dificuldade realmente maior foi no início, porque balé não se existia tão fácil, principalmente nos interiores, né? Antigamente só existia mais na capital. E hoje acontecer, e quando para a gente começar em um interior, foi algo assim, ousado. A gente costuma dizer que foi ousado. Então a gente começou com o que tinha, o portão não era lá essas coisas. Cada dia a gente melhora, né? Com os nossos negócios a gente vai aprimorando e vai melhorando. Mas começamos do zero com o que tinha mesmo, mas tivemos essa coragem. De começar do zero, de não ter tudo, basta ter a coragem, a força de vontade, né? É uma inspiração para tantas Isso. mulheres que às vezes ficam aguardando que tenha, né, aquilo ou tal coisa para Isso, poder iniciar. E muitas vezes se submetem a estar sofrendo violência doméstica, porque a maioria dos casos das mulheres que sofrem agressão e tipo de violência doméstica, ela vem justamente pela mulher não ter independência é financeira. verdade. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu, na verdade, comecei a trabalhar aos 17, vendendo coxinha na escola. Eu aprendi a fazer coxinha e comecei a Então, vender na desde escola. sempre você quis ter sua renda, Isso, né, desde sua cedo. E independência eu tinha um financeira. objetivo de ajudar muito meus pais. E eu queria muito ajudar minha mãe e meu pai, porque os dois sempre foram autônomos. Então, eu queria não dividir as despesas, conseguir dar uma vida melhor. Então nunca teve, vergonha de Não, trabalhar, não, né, já trabalhei com sempre tudo. sobrou coragem. Sempre, já trabalhei com tudo. Você também falou que é mãe atípica, né, Isso, você tem uma filha que tem o quê? 10 anos. E qual é a deficiência? Ela é autista em suporte 1, 2, porque ela não ficou definido qual o suporte, então fechamos o diagnóstico só no autismo, mas o neuro dela disse que
é o suporte entre o 1 e o 2, e ela também tem uma difusão neural também, que contribui mais ainda para o aprendizado dela. Você descobriu isso recentemente ou quando ela já nasceu teve algum diagnóstico Eu já? percebi que ela era uma criança que não correspondia aos comandos de uma criança que não tem uma tipicidade, né? Desde um pouco antes dos 2 anos de idade. E aí nós fechamos só o diagnóstico dela com 8 anos de idade. Foi uma luta de lá até Como é os 8 importante, anos. né, as mães observarem o desenvolvimento cognitivo do seu filho, Sim, o comportamento, tudo isso ajuda a ter um diagnóstico precoce e, com certeza, o acompanhamento, as terapias. isso. Luana, como é ser mãe atípica, empresária, empreendedora, filha, mulher? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque eu mesma mulher, né, a É, gente traz essa ênfase de quantas funções a mulher exerce. Ela é, exerce o papel de mãe, de filha, de irmã, e você de empreendedora, de professora, de tudo. Então, como é que você consegue conciliar? é, e na verdade ele não consegue, a gente tenta dar conta, né? Mas nós somos mulheres. E como nós somos mulheres, a gente termina dando conta de tudo Mas você mesmo. tem uma rotina? Temos, né? Você segue uma rotina Tenho sua? uma rotina, tenho os dias de trabalho, de certos trabalhos, de certos horários. Eu não pego trabalho no horário da manhã em lugar nenhum, eu não faço nada que se remeter a trabalho no horário da manhã por conta dela, da Lara, porque eu preciso estar com ela nesse momento, então ela também exige uma rotina, porque a criança autista ela precisa de uma rotina, todas as crianças, mas a autista ela realmente precisa mais Vai ter uma ainda. dedicação maior. Então existe realmente uma organização muito grande. Tem dias que a gente diz, eu não vou dar conta, e realmente às vezes a gente acha que não vai. Mas é como eu digo, nós mulheres Ter a rotina conseguimos, né? consegue, né? A mulher consegue. Mas assim, as mulheres ela consegue dar conta, consegue trabalhar em vários lugares, ser mãe, enfim. É, Mas tem uma coisa que a mulher ainda precisa aprender. E eu trago essa pauta aqui no mês da mulher para todas as mulheres, que é se apoiar. é, É muito difícil, né, a gente ter mulheres apoiando umas às outras. isso, E você, como influenciadora, né, tem essa imagem sua que é passada, né, pelas redes sociais. Você tem isso. não sei quantos mil seguidores, né, as pessoas lhe acompanham, eu lhe acompanho. E a gente pede para que cada mulher que influencia traga essa pauta. Nós não devemos competir, Isso. nós devemos nos apoiar. Você foca nisso também? Foco. Na verdade, Ana, eu já falei algumas vezes nos stories sobre isso. Eu já falei que nunca nos meus stories vai haver, no meus stories ou qualquer conteúdo no meu Instagram que venha a ter algum conteúdo que venha a ser denegrindo a imagem de alguém, diminuindo uma mulher, falando se é assim, se é assado, como você sabe, né? Porque tem os É, padrões de beleza, padrões de né? Não sei beleza. se você acompanhou recentemente no carnaval, né? A Virgínia Fonseca, que é a grande Uhum, influenciadora, né? Mais de 54 mil seguidores. é, A pressão psicológica em cima dela, pelo padrão que ela deveria ter de isso. beleza. E se você vê a maioria dos comentários, Todos ruins. mulheres. Isso, Mulheres, ah, mas ela não sabe sambar, ah, mas essa roupa tá feia, ah, mas não sei o que, ataques, ataques, é, ataques. E é muito triste quando a gente vê todo esse tipo de ataque e negatividade partindo de de nós nós mulheres. mulheres. Isso mesmo. Então, assim, eu sempre disse isso, que no meu Instagram ninguém nunca vai ver conteúdos ou algo referente que venha a ter competições ou algo que venha diminuir qualquer mulher. No meu Instagram, no meu conteúdo não existe isso. E eu sou isso na vida real. Numa era digital que nós vivemos, né, as redes sociais, ela tem uma grande influência na opinião das pessoas. Cada vez mais, né, até Uhum. os vovôs e vovós têm acesso, né? É, A minha mãe não é dessa era digital, mas ela já está com o Instagram, ela olha, ela assiste. E quanta coisa negativa também é exposto. Por isso tem a preocupação com as crianças. é, E hoje a gente vê os índices de violência contra a mulher aumentando, a gente vê os índices de feminicídio, são 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil, é um número altíssimo. é. Para
combater isso, a gente precisa de conscientização, né, e Isso, apoio. Então, você que tem esse trabalho, você que é formado em direito, que sabe os direitos da mulher, que sabe como é importante uma mulher incentivar a outra a ter sua isso. independência financeira, mas, acima de tudo, se apoiar. Então, de que forma você que trabalha com essas mídias pode ajudar as mulheres a sair desses relacionamentos abusivos antes que chegue ao extremo do Sim. feminicídio? Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, até porque nós temos relacionamentos também, né? Somos casadas, namorados, né? E o que eu sempre vou dizer para as mulheres é que procurem sempre a independência, procurem sempre se profissionalizar, procurem sempre ter seu dinheiro, porque independente de qualquer situação que você passar, você estará com o seu dinheiro, com a sua dependência e não vai depender daquele homem para nada, porque é o momento que você precisar dizer não e ir embora, você pode ir. Então, na minha rede, por exemplo, como influenciadora, eu procuro sempre falar sobre essa dependência, porque hoje eu trabalho como influenciadora, sou influenciadora da Good Spell, trabalho diretamente com uma empresa de produtos de cosméticos, além de eu ser influenciadora, no geral, eu também tenho esse meio de trabalho, à parte também dentro do Instagram. Então, mulheres, sempre procurem essa independência, procurem sempre ter o seu dinheiro de uma forma ou de outra em casa, fora, fazendo um curso online, mas tenham um meio de quando precisar ir embora, vá. E não deixar de denunciar. Isso, É importante denunciar, porque assim, nós somos vítimas e o agressor, se você deixa e não denuncia, ele vai fazer outra vítima. isso. Então, a violência contra a mulher não é só física, ela é psicológica, ela é moral e tem o assédio. Não sei se você já sofreu assédio. Sim, sim, já. Toda mulher bonita, Já, com várias certeza. vezes. E é assim, a gente precisa de se posicionar, É, né? E é importante isso. Falar sobre esses temas, eu acho que as influenciadoras, elas precisam sim se posicionar. E você, Luana, é uma mulher empoderada, forte, que tem conhecimento, né? E que influencia outras mulheres. sim, Eu acredito que suas alunas também se inspiram em você, sim. né? É, Que já é comum. Eu também sou professora, né? Então, a uhum, gente vê o quanto os é, alunos olham para o professor. Antes nós fomos alunos e quantas vezes a gente estava na sala de aula se espelhando naquele é professor. verdade. Então, você também é uma influenciadora dentro do seu ambiente de trabalho. Isso, inclusive, eu já tive casos, de descobrir casos de violência sexual, de alunas minhas, de entrar na frente, de chamar o conselho tutelar, de fazer a denúncia, de procurar os pais, porque através da confiança que essas meninas têm comigo, tanto no projeto quanto na minha academia de balé, elas me procuraram e conseguiram sentir essa confiança para pedir essa ajuda. E eu tive realmente crianças, adolescentes que passaram por violência. E assim, eu quero validar a sua iniciativa, né? Uhum. Porque realmente já aconteceu um caso que você entrou em contato comigo, na Sim. Secretaria da Mulher, para que a gente fosse ouvir a mãe e um adolescente que tinha relatado, né, que Uhum. estava sofrendo Foi. assédio. Então, isso é muito importante quando a gente não se omite, Isso. né? E você tem levantado essa bandeira também. Por isso que você é uma mulher tão inspiradora Obrigada, Ana. e influenciadora também para outras Muito mulheres. obrigada. E na realidade, já cheguei também a fazer denúncias de violência doméstica, de ouvir em lugares que já estive, fazer denúncia mesmo anônima. Porque foi como você falou, a questão de quando a gente se omite, briga de mulher, de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim. Porque por mais que ela deixe, aquela pessoa deixe aquele homem, depois, como você acabou de dizer, ele vai fazer outras vítimas, vão fazer outras vítimas, né? Eles vão Porque o fazer. narcisista, ele não muda. É. Narcisista, ele não É. muda. Luana, eu vejo você uma mulher de sucesso, uma mulher que busca cada vez mais melhorar, mas eu queria ouvir de você, né? O que é o sucesso para você? Você se considera uma mulher de sucesso? Eu me considero uma mulher de sucesso porque eu já realizei muitos sonhos. E o sucesso para mim ele não define como financeiro. Para mim o sucesso ele define como sonhos, objetivos realizados. E, por exemplo, fazer minha faculdade de direito, me formar como professora de balé, eu tinha o sonho de ser bailarina. Eu lembro eu pequena dizendo eu quero ser bailarina. E hoje eu olhar toda a minha trajetória e dizer eu tenho minha academia de balé. Eu tenho alunos, eu estou formando alunos, eu sou formada em direito, eu fui para uma viagem para
com o objetivo de que antes eu tinha um sonho lá atrás e hoje eu consegui viajar através do trabalho que eu fiz. Então, para mim, eu me sinto sim uma mulher de sucesso, porque ter sucesso é realizar sonhos. E quando a gente realiza sonho, pode ser a compra de algo que você comprou. Se você comprou, você foi lá, batalhou, realizou aquele sonho, você conseguiu, é um sucesso para você. Para mim é isso. Parabéns, né? Eu realmente fiz essa pergunta para que vocês, mulheres, também acreditem em você. Porque o sucesso é isso, é você acreditar em você, é você ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque quando a gente fracassa, é porque a gente não tentou. Isso. E quando a gente tenta, quando a gente acredita, com certeza a gente vai ter sucesso. Não adianta ficar só na tela É verdade. do celular olhando a vida dos outros. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, Isso. dos seus objetivos. Luana, a gente está finalizando a nossa entrevista. Quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição. Você que é essa mulher inspiradora, linda, que é referência para tantas mulheres. E eu vou deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada a você, Ana, pelo espaço, pelo momento, por essa oportunidade. Eu sempre costumo dizer a todos que me rodeiam, porque desde que eu conheci você, portas se abriram, porque é isso, é mulheres se apoiarem. E muitas portas se abriram quando eu também lhe conheci. E eu queria deixar aqui a minha última consideração sobre a questão mesmo de tentar, porque quando a gente não tenta, a gente não sai do lugar. E o não a gente já tem. O que a gente pode conseguir é o sim. Pois é. Então, isso seja no trabalho, numa relação de sucesso, porque existem essas relações de sucesso, uma relação, uma questão de um objetivo que você alcançar com seu filho. Então, tentem. Tentem, porque quando a gente não tenta, a gente não sabe o que poderia ganhar lá na frente. Pois é. Então, tentem, acreditem, sonhem e realizem, porque elas podem. Podem. Obrigada, Luana. Obrigada, Obrigada Ana. a vocês e até o próximo Elas Podem.